Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não a queria infamar, e intentou deixá-la secretamente. E pensando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e a recebeu como sua mulher. E não a conheceu, até que ela deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Segunda referência, por favor, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, o capítulo 15, o verso 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E agora sim, capítulo 6 de João, verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Irmãos, o final do século XX e o começo do século XXI, ele tem sido marcado por uma sensação de estar perdido. As pessoas não sabem bem o que elas estão fazendo na vida. O que é que elas vieram fazer aqui, o que é que se espera delas, o que é que elas devem alcançar. E não é de estranhar que o final do século XX foi aquele que conheceu uma explosão da produção de drogas legais e ilegais. Porque o que difere uma droga da outra na permissão para uso é que um grupo de governantes se reúne e diz: isso pode, isso não pode. Eles têm todo um apoio científico da medicina, dos cientistas que dizem: olha, essas drogas podem ser usadas para isso, para aquilo, e estas aqui não. Essas são ilegais, estas não. Mas ilegais ou legais, o consumo de drogas aumentou muito na segunda metade do século XX e agora no começo do século XXI. Nunca como hoje, nós somos levados a comprar e a consumir compulsivamente. Nós trocamos o nosso tempo de vida por coisas. Porque você não gasta dinheiro para comprar as coisas. Você gasta tempo de vida. Para conseguir dinheiro, você empresta a sua vida a alguém. Você doa o seu tempo de vida para alguém, trabalhando para alguém. E você recebe um dinheiro que você joga num consumo e você é estimulado a comprar. Hoje, as compras são um problema. A dívida do mundo com as empresas de cartão de crédito é simplesmente impagável. E se você já ficou devendo ou está devendo uma empresa de cartão de crédito ou um cheque especial no banco, você sabe do que eu estou falando.
Vira uma bola de neve e você não consegue pagar, porque o juro é absurdo. E não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade do mundo. Mas nós somos bombardeados o tempo inteiro com alguma coisa que diz: você precisa ter um carro mais novo, uma casa melhor, um telefone mais moderno, uma roupa assim ou assado, você precisa fazer um passeio, você tem que comprar um pacote, você não pode ficar como você está, você não pode ter só o que você tem, você precisa mais e mais e mais, e não há limites. Então nós usamos as coisas também como drogas. Bom, mas aí a gente encontra na Bíblia um homem que na contramão disso, e ele viveu há mais tempo, mas ele diz assim no finalzinho da vida dele: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Um homem que estava tranquilo, um homem que estava feliz, um homem que tinha alcançado o objetivo de vida. Ele não disse: eu trabalhei muito e conquistei muitos bens e tenho muito dinheiro, agora posso morrer em paz. Ele não disse: eu me tornei uma pessoa muito influente, tenho muito poder, tenho muitos exércitos à minha disposição, e a vida do meu povo está nas minhas mãos, e agora eu posso morrer feliz. Não, ele não disse isso. Ele disse: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E nós terminamos aqui na igreja, na semana passada, de estudar a vida desse homem, a vida bíblica desse homem, que começa lá no Atos capítulo 7 e vai terminar no Atos capítulo 28, que é Paulo o apóstolo. Ele teve dificuldades, ele teve perseguições, ele teve faltas, mas ele teve momentos de fartura, de alegria. E aí eu fiquei pensando no dia de hoje, o que é que dá sentido à vida da gente? E sabe o que deu sentido à vida de Paulo? É que ele espelhou em si Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo. Tanto que ele vai escrever a sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta, e ele diz assim, que nós vamos chegar ainda à estatura do varão perfeito, que hoje nós vemos como num espelho, mas um dia nós o veremos como ele é. Quando eu olho no espelho, o que eu vejo está limitado pelo tamanho do espelho. Eu não consigo ver para além do espelho. Então Paulo diz, hoje, como eu ando em fé, como eu ainda não tenho uma experiência que eu possa manifestar materialmente, mas eu tenho só uma experiência de expectativa, de certeza, de crer. Eu vejo como num espelho, mas um dia eu vou vê-lo como ele é, e eu serei a estatura dele. E aí eu fiquei pensando e perguntei a Deus, o que é que pode me dar ao final da minha vida a mesma sensação de realização que Paulo teve, que ele encontrou em Jesus? E aí, pensando nisso, eu quero acreditar que do Espírito Santo vem à minha mente que Paulo só experimentou isso porque Jesus viveu isso. Ele imitava Jesus, então Jesus teve que viver isso. Jesus chega ao final da sua vida na terra, e ele olha para trás e ele diz para ele mesmo, não está escrito, mas eu tomo a liberdade de dizer que ele disse como Paulo, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Essa tem que ser a minha experiência enquanto cristão, tem que ser a experiência do irmão Albertino, tem que ser a experiência da Kênia, do Beto, do Júlio, do Mateus, do Raul. Cada um de nós precisa chegar ao final da sua vida, naqueles minutos antes de partir, todos nós partiremos, alguns por envelhecimento, outros por doenças e acidentes e outros por crime. Mas todos nós sairemos desse corpo, mas naquele instante final, e eu posso dizer para vocês que os instantes finais parecem uma eternidade. Pastor, por que o senhor pode dizer isso? O senhor não morreu? Não, eu não morri. Mas uma vez eu rodei na BR com um carro. Eu estava vindo de Itabira, tinha chovido, entrei numa curva e eu vi que o asfalto, já tinha parado de chover, o asfalto estava molhado, à minha esquerda tinha ficado um posto de gasolina e numa curva para a direita, eu vi os raios do sol colorindo o asfalto. Eu vi que tinha uma mancha de óleo sobre a água que ainda rolava naquela curva. Não deu outra. Né? Era pista dupla, eu tinha acabado de passar um Chevette, eu tinha um Gol nessa época, e de repente a traseira do Gol, ela ficou leve, e ela rodou no eixo
da frente do carro, de tal maneira que o Gol continuou vindo para Belo Horizonte, mas eu rodava no eixo. E eu vi na minha frente o Chevette que eu tinha acabado de cortar. E a dona que estava no passageiro com uma cara que eu me lembro até hoje, de pavor, porque ela achou que ia bater de frente. Mas Deus é maravilhoso, não era a minha hora nem a hora daquele pessoal, o carro continuou rodando, e eu parei numa calha de chuva. Mas aquele instante de rodar, irmãos, passou a minha vida na minha cabeça. O cérebro ele anda em hipervelocidade, e vem todas as memórias, vem tudo. Então, ouvindo também um colega de rampa, de voo livre, e um dia a gente conversava sobre o que fazer se a gente tiver um inconveniente e estiver caindo, se a vela der um problema e você estiver caindo. E a gente tem que fazer é bater a mão no reserva que fica à direita, o paraquedas, e jogar o paraquedas. E eu disse para ele, é muito rápido, não dá nem para a gente pensar em fazer isso. Ele falou, olha, conforme a altura que você está, mais ou menos uns 800 mil metros, você tem aí uns 11 segundos para você fazer isso. Eu falei, é muito pouco. E ele disse, não é, é uma eternidade. Custa passar. Então o tempo é relativo. Eu posso te dizer então, com base nas duas experiências, que não importa se a sua saída deste plano vai ser por velhice ou por qualquer uma dessas outras situações, você vai ter na sua mente a sua vida inteira passando, e você vai saber se a sua vida valeu a pena ou não. O que é que faz a vida da gente valer a pena? E aí, eu quero acreditar que pelo Espírito Santo, 3 coisas vieram à minha mente. Eu preciso de 3 coisas, pelo menos, para que ao final da minha vida tenha valido a pena. A primeira coisa, preste atenção. Nós lemos um texto que diz que José estava com medo de receber Maria como esposa, porque ela estava grávida e não era dele. Nós sabemos que o Espírito Santo veio sobre Maria e a escolheu para que ela fosse a mãe de Jesus, e ela concebeu por um milagre do Espírito Santo. E hoje de manhã aqui na escola dominical eu expliquei e mostrei na Bíblia por que é importante que Jesus tenha nascido de uma virgem, por causa do pecado de Adão, que entrou por um homem e passou a todos. Como Jesus não nasce de um ato sexual de José, ele não é contaminado pelo pecado de Adão. Então Jesus é perfeitamente homem, porque ele é nascido de mulher. Mas ele não tem o pecado do ser humano, porque ele não tem da linhagem de Adão o pecado. Então ele é o segundo Adão, ele é o homem perfeito. Essa é a razão. Mas José, até então, só sabia que a Maria estava grávida. Mas ele era um homem justo, e a lei dizia o seguinte: quem está prometida a casar e aparece grávida, tem que ser apedrejada até a morte. Quando a cidade soubesse, o bairro soubesse, a família soubesse que Maria estava grávida antes de ter se casado com aquele para quem ela estava prometida, ela seria apedrejada até a morte. Então José, que amava Maria e que era um homem justo, diz as Escrituras, o que ele quis fazer? Ele disse, eu vou fugir, porque eu fugindo as pessoas vão dizer, ele forçou a menina, e ele fugiu porque ele é o culpado, quem tem que ser apedrejado é ele, ela é vítima. Olha o caráter desse homem José. E enquanto ele pensava isso, um anjo aparece para ele num sonho e diz, José, não temas receber Maria. O que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Há um plano de Deus. E explica isso para ele. E ele desperta do sono e faz como o anjo diz, recebe Maria e casa com ela. E ele não dorme com ela, ele não tem relação sexual com ela, até que o menino primogênito nasça, que é Jesus. E ele põe o nome de Jesus e ele é pai perfeito de Jesus, um pai adotivo. E eu expliquei hoje aqui de manhã que todo filho precisa ser adotado. Não basta apenas a gente ter um filho porque a gente engravidou alguém ou porque a gente foi engravidado por alguém. Quando a criança nasce, dentro do nosso coração, nós temos que resolver que essa criança é nossa. Muitas pessoas têm filhos e as rejeitam. Muitas são as pessoas que têm rejeição dos seus pais. Quantas vezes eu já tratei pessoas que foram rejeitadas desde o útero, que tiveram a infância marcada por rejeição. Hoje, alguém me liga e diz de uma rejeição sendo uma pessoa adulta.
Então, a primeira coisa que faz a sua vida valer a pena é quando você resolve que a sua família vai ser uma bênção na sua vida. Pastor, mas como é que é? Meu pai não me ama, minha mãe me rejeitou, eu sou marcado, eu estou... Sim, mas você tem uma experiência com Deus e você descobre que você pode ressignificar pela fé em Jesus a sua relação com a sua família. A família é uma bênção. Não importa se meu pai era um cachaceiro, não importa se a minha mãe me rejeitou, não importa como eu fui criado. No momento em que eu tenho uma experiência com Jesus, eu olho para essa pessoa e entendo que essa pessoa é doente da alma, mas ela é importante para mim. Sabe, irmãos, uma coisa maravilhosa, a água não se contamina. Pastor, água contaminada, eu não beberia água do Rio Arrudas. Irmão, eu tenho uma notícia triste para você, você bebe. Você já bebe a água do Rio Arrudas. Você já bebe a água do Rio das Velhas. Por mais sujo que ele seja. A gente purifica a água porque a água, na sua essência, ela não se contamina. Ela carrega a sujeira nela. Mas quando a sujeira é colocada de lado, a água continua limpa. Se nós não purificarmos as águas, no final de alguns milhares de anos, talvez de centenas de milhares, a água vai estar pura de novo. Naturalmente ela vai se purificar. Nosso espírito, ainda que seja marcado por todo tipo de maldade, por todo tipo de perversão que a queda de Adão, que o pecado de Adão fez acontecer, a nossa alma, o nosso espírito, ele é puro. Quando eu tenho uma experiência com Jesus e eu descubro que ele perdoou os meus pecados e que ele disse que eu devo perdoar aqueles que pecaram contra mim, a primeira relação que eu preciso ter e levar ao perdão é a da minha família. Meu pai errou muito comigo. E eu disse, eu não vou errar com os meus filhos como meu pai errou comigo, como minha mãe errou comigo. E sabe o que aconteceu? Eu errei como meu pai errou, e como a minha mãe errou, e acrescentei erros novos. Meu pai não era perfeito, mas sem ele eu não seria nada, sem a minha mãe eu nem estaria aqui. Então eu preciso amar a minha família. A primeira situação que faz a minha vida valer a pena é quando eu pacifico o meu passado com a minha família. Quando eu olho para trás e eu escolho amar a minha família. Não importa que o meu pai tenha errado. Não importa que a mãe que Deus me deu tenha sido uma pessoa muito negligente, que me agrediu muito. O perdão não é um sentimento. O perdão e o amor não são emoções. São decisões inteligentes. Quem nutre a raiva e a mágoa carrega a ferida em si. Quem dá o perdão, cura a sua ferida. E passa a ser um intercessor e uma intercessora pela sua família. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu estou justificado. Então eu agora sou justo. Ah, pastor, o senhor vai dizer que o senhor é justo? Eu não, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que eu fui feito justo em Cristo Jesus, porque Ele morreu pelos meus pecados. Se Ele morreu pelos meus pecados e pagou a minha dívida, eu não devo mais nada. Eu estou justificado, e se eu estou justificado, agora sou justo. Então a minha súplica é em nome de Jesus, muito pode por sua eficácia. E eu olho para o meu pai, eu olho para minha irmã, eu olho para o meu cunhado, e eu digo, Senhor Deus, que a tua luz brilhe, que ele consiga ver. Senhor, que a tua luz brilhe na vida dela e ela consiga encontrar Jesus, encontrar o caminho. Senhor, perdoa o pecado, toma pela mão, guia essa pessoa, abre o seu caminho. Mas eu não digo isso da boca para fora, eu digo isso com uma decisão espiritualmente inteligente e madura, porque a fé precisa ser inteligente. Eu estou alicerçado na palavra. Então a primeira situação que faz a minha vida no finalzinho, quando eu olhar para trás, vale a pena, é eu dizer, eu não carrego mágoa. Eu me pacifiquei com o meu passado. Meu pai foi o melhor que Deus pôde me dar. Minha mãe foi o melhor que Deus pôde me dar. Pastor, mas eu sofri muito, acredito, e sou solidário com sua dor. Sou solidário com o seu sofrimento. Mas aquele sofrimento que te foi dado te aperfeiçoou. Pela fé você transformou algo ruim em algo bom.
Aquilo que te machucava, na verdade, se tornou uma lixa que poliu você. Aquilo que em você era ódio, você escolheu transformar em amor. Aquilo que em você era rejeição, você resolveu transformar em acolhimento. Você se tornou imagem de Jesus. Lembra de Jesus quando ele está na cruz? Ele tinha sido levado para um cárcere, num porão, um cárcere interior. Haviam tirado a roupa dele e colocado uma roupa escarlate para que o sangue não aparecesse de longe. Ali o torturaram, bateram, fizeram como fizeram Vladimir Herzog, e ainda nessa semana, a presidente do Supremo Tribunal Militar pediu perdão às vítimas da ditadura militar no Brasil e disse: eu estou em nome do Exército Brasileiro, de todo o militarismo brasileiro, pedindo perdão à família de Vladimir Herzog, de Miriam Leitão, e ela citou algumas pessoas e ela disse: nós estamos envergonhados, nós falhamos com a democracia, nós falhamos com o Brasil. Ela pediu perdão. Sabe o que os soldados fizeram com Jesus? O mesmo que fizeram com muitas pessoas no mundo: esconderam a tortura. Sabe quando disseram para ele que era um rei, tu dissestes que tu é um rei, e colocaram nele uma coroa de espinhos que saiu rasgando a cabeça dele, e o sangue desceu, e bateram nele muito, e quando o levaram para a pena capital, a pena de morte, colocaram uma cruz pesada, e ele saiu carregando aquilo, e quando o penduraram, ele ficou desidratado, sangue, e ele disse: eu tenho sede. Você salvou os outros, salva você mesmo agora. Ele olhou para eles e com um esforço ele se levanta a cabeça e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, minha irmã, você pode ter sido marcado por um pai que não sabia o que estava fazendo, por uma mãe que não sabia o que estava fazendo, por uma irmã que não sabia o que estava fazendo, por um filho que não sabia o que estava fazendo. Ele não sabia, ele estava nas trevas. Perdoe, faça como Jesus. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa. Quando você fizer isso, você vai estar lutando o bom combate, combatendo o bom combate. A segunda coisa que faz a vida da gente valer a pena, e nós lemos também em João capítulo 15, verso 15, Jesus disse: já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Sabe qual é a outra tragédia, além do vício, das drogas, das compras, do sexo desregrado, dos perigos irresponsáveis? É que nós estamos vivendo uma vida coletiva solitária e vidas individuais solitárias. Nós não temos mais amigos, nós não somos mais gentis, nós não somos mais educados, nós não sabemos criar laços. Eu tenho ouvido ao longo dos anos, eu já disse isso, e talvez você também tenha ouvido, e talvez pior, você tenha dito. Eu moro nesse prédio há tanto tempo, mal conheço o nome do vizinho da frente. O máximo que eu faço é cumprimentar no elevador. Eu entro, bom dia, bom dia. E você fica olhando para o número. E ela fica olhando para o número. E o outro atrás de você fica olhando para o número. Aí a porta abre, até logo. A gente tem prazer em dizer que não conhece ninguém. A gente tem prazer em se isolar. Ah, eu não vou na festa da família, não. Não vou, não. A gente vai se distanciando. Ah, quer saber? Eu não gosto daquele meu cunhado. Meu genro, que genrinho ruim. Que norazinha que não vale nada, não lava nem os pratos dela quando ela vem aqui em casa. E a gente começa a não ter amigos, a gente passa a colecionar estranhos. A gente não toma café junto. A gente não tem prazer de tomar café um com o outro. A gente não almoça junto. A gente não tem prazer de marcar alguma coisa. Sabe o que eu mais me lembro da minha infância? Da vida na roça. Pastor, a senhora é da roça? Sou e não sou. Porque eu sou de Belo Horizonte, de um bairro aqui pertinho, chama-se Alto dos Pinheiros, João Pinheiro, mas que na época da minha infância era uma roça. Então tinha casas longe do centro. A gente chamava o centro de Belo Horizonte cidade. Dizia assim:
Você vai à cidade? Eu estou indo à cidade. Era longe. Aqui também era assim, né, Pedro? Isso aqui era longe, né? Mas sabe como é que era a vida? Quando tinha as festas de São João, São Pedro e Santo Antônio, uma semana antes os homens saíam para o mato porque tinha mato. Escolhiam uma árvore grande, limpavam, iam no açougue, traziam um sebo, passava, faziam um saco de prendas, amarrava em cima, fincava aquilo no chão, separavam lenha seca, as mulheres faziam doces, uma semana fazendo doces e salgadinhos, a gente tinha roupa, fazia fogueira na noite, e as pessoas brincavam e celebravam, e cada um trazia alguma coisa, e a gente tinha uma noite de festas. Sobrava comida. E sabe o que fazia com o que sobrava da comida? Mandava para todo mundo um pouquinho. Meus pais criavam porcos, né? Criavam galinhas, outros também criavam. Todo mundo mandava um pouquinho de lavagem. Quando matava o porco, todo mundo recebia um pedacinho de tocinho, um pedacinho, um pezinho, uma orelhinha. A gente tinha uma vida de comunidade. Um dia a comunidade resolveu abrir uma rua, porque tinha um subidão, quando chovia ninguém subia. E também ninguém descia, porque se descesse não subia de novo, a gente ficava isolado. E eles resolveram abrir uma rua, e eu me lembro disso, era uma mata. Juntaram os homens, os meninos, as mulheres e abriram a rua na mata. Solidariedade. Nós não somos solidários. Sabe o que nós fazemos? Nós paramos na fila dupla e dane-se o mundo. O meu tempo é precioso. Não interessa que quem está vindo atrás tem que trabalhar, tem que ir para a escola. Nós esquecemos como é importante ter amigos. Jesus chama e diz, o meu presente, o meu tempo presente, só vale a pena se eu tiver amigos. Eu não vou chamá-los de servos, eu vou chamá-los de amigos. Eu quero sentar e tomar café, eu quero sentar e rir, eu quero caminhar junto, eu quero te ajudar, eu quero ser ajudado, eu quero receber um abraço. Se nós soubéssemos o poder do abraço. Não estou falando de um abraço sensual, não estou falando de um abraço erótico, eu estou falando de um abraço fraterno, eu estou falando de um abraço que faz a gente sentir que a gente é gente, e que tem gente junto da gente. João era um brigão, João o apóstolo, era um brigão, um homem briguento, e ele era quase que um homicida, porque ele chega para Jesus um dia, os samaritanos não querem que Jesus passe na terra deles, eles não gostavam de judeus, João chega, ele e o irmão dele chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, pode ficar quieto, o Senhor já deu autoridade para nós vamos orar, vamos pedir a Deus o Pai, e Ele vai mandar fogo e nós vamos matar essa cidade inteira. Que proposta, hein? Jesus olhou para ele e disse, você não sabe que espírito você tem. Você é filho do trovão, resolve tudo no grito, no urro. Irmão, sabe qual que é o maior complexo do porco-espinho? Ninguém dá nele um abraço. Ninguém dá no porco-espinho um abraço. Será que você é um porco-espinho? Jesus em algum momento disse, eu não quero porcos-espinhos, eu quero amigos. E aí na última ceia, nós encontramos Jesus sentado, e a Bíblia diz que João veio e reclinou a cabeça no peito de Jesus. Como é que foi isso, ele reclinar a cabeça no peito de Jesus? Vem cá, pastor Zé. Ele é Jesus. João agora era um homem manso, depois de 3 anos andando com Jesus, o Evangelho o havia amansado, transformado. João chega, abraça Jesus, ele sabe o poder do abraço. E ele diz, Senhor, eu te amo. Pode sentar, querido. Dizer eu te amo sem que esse amor seja um amor erotizado. É tão fácil dizer eu te odeio, vou te matar, eu te mato. Mas é tão difícil dizer eu te amo. Quantos amigos nunca ouviram eu te amo? Essa madrugada, uma antiga paciente minha, que eu gosto muito. Aliás, eu gosto muito dos meus pacientes. Eles deixam de ser meus pacientes e viram amigos muito queridos. E essa senhora, que eu tratei durante muito tempo, ela, logo de madrugada, assim, bem cedo, lá para, sei lá, às 4 da manhã, 5, chegou a mensagem dela.
E ela primeiro me pede desculpa, ela disse: Ademir, eu queria mandar mensagem pelo seu aniversário, de parabéns, nos primeiros minutos depois da meia-noite. Mas Morfeu me enganou e me levou nos braços dele, para o reino dele, e eu dormi mais um pouquinho. E ela falou: olha, eu estou aqui me lembrando de todas as nossas sessões, e de como que você nunca deixou de me levar até a porta, e depois dizer: você sabe que eu te amo. E ela falou: até hoje eu ouço isso. Todos os meus pacientes, eu digo, porque eu passo a amá-los. E eu acredito no que Ferenczi disse, que é um psicanalista. É impossível você tratar alguém se você não amar esse alguém. É impossível. Não vos chamo servos, vos chamo amigos. Tenham amigos. Não tenha ciúme dos amigos do seu marido, das amigas do seu marido. Não tenha ciúme das amigas e dos amigos da sua esposa, do seu filho, do seu pai. Você não tem um poder absoluto de preencher a vida desse homem ou dessa mulher. Ninguém tem. Jesus, que Jesus, precisou de amigos. Já não vos chamo mais servos. Eu preciso, nesse tempo presente, de amigos. Irmãos, vocês sabem que eu vou, né? Hoje mesmo, né, eu estou fazendo 65 anos e eu quis voar. Ontem eu fui, não consegui, fiquei lá, o vento não ajudou. Sexta-feira um voo pequeno, mas hoje eu fiquei lá até 4 e tanto e não dava para voar, era um voo para uma direção longe, porque o vento estava na direção longe. Mas quase que eu vim embora, eu falei: não vai dar para chegar no culto. E aí eu vi os amigos colocando o equipamento e falaram: vamos, vai dar. Falei: quer saber? Vou arriscar. Coloquei o equipamento, decolei e realmente acontecer o que eu pensei. Nós só saímos de lá quase no final do dia. E aí eu vim rápido. Mas eu falava um dia desse com a Simone: sabe por que eu vou? Porque eu tenho amigos lá. Eu preciso de amigos. Eu preciso de gente que eu possa chamar de amigos. Pastor, nós não somos seus amigos, vocês são ovelhas. A família é família. Amigos é um outro grupo, que também é necessário. Se a família significa o meu passado, os amigos significam o meu presente. Mas nós fomos para um terceiro texto, vocês se lembram? Que era 3. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que todos tenham a vida eterna, porque eu os ressuscitarei no último dia. É isso que está escrito. Então, se família é passado, se amigos são o presente, fazer a obra de Deus é o que dá sentido à minha vida. Você não vai ter a sua vida com um significativo no final dela, se você olhar para trás e disser: eu juntei muito dinheiro. Caixão não tem gaveta. Você não leva dinheiro para outra vida, você não leva casa, você não leva carro, você não leva título. Sabe o que vai acontecer quando você morrer? Fica tudo aqui. Sabe o que você leva para o outro lado? E um dia desse, uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, conversei só pela internet, mas acabamos ficando amigos. Ele estava vendendo um carro, eu queria olhar o carro deu um problema, teve que mudar o motor lá, teve um problema, e ele disse: não posso te vender, e a gente começou a conversar. Ele é cristão, eu sou cristão, começamos a falar de Jesus, resultado, somos amigos, mas a gente não se conhece. E eu digo para ele: quando você vier aqui no Nova Sintra, vem aqui em casa comer um queijo, tomar um café. E ele diz: quando o senhor vier aqui, esqueci o nome, Ribeirão das Neves, vem aqui também tomar um café, e a gente vai orar. Fui olhar um carro também lá perto da sua cidade, Suzana, em Cocais. Uma daquelas vezes que eu fui visitar vocês que eu acabei não encontrando, eu tinha ido também olhar um carro em Cocais. Olhei, gostei do carro, dei uma volta e de repente o cara disse: não tem ar-condicionado. Eu falei: rapaz, desculpa, eu não vou comprar seu carro. Carro sem ar-condicionado eu tenho, a hora que eu comprar, quero comprar um, mas gostei do carro. E ele é um servo de Deus e a gente fez uma amizade. Vira e mexe, eu mando uma mensagem: como é que tá? Vou a Cocais aí, tomar um café com você. Eu vou a Belo Horizonte. Irmãos, a gente faz amigos. Mas, sabe o que é que essas duas amizades têm em comum? Nós somos servos do mesmo Deus.
Sabe o que essas duas pessoas querem? Ganhar almas. Sabe o que eu quero? Ganhar alma. Sabe o que dá sentido para a vida da gente? A gente fazer a obra de Deus. Essa madrugada eu coloquei no grupo da igreja, e eu falei isso na escola dominical. Quem tem o grupo da igreja e não olha, irmãos, quando o pastor posta alguma coisa, leia, abra, veja, é importante. E eu coloquei uma palavra do Dr. Russell Shedd, aquele que é o autor da Bíblia de Estudos Shedd. É um homem muito importante na teologia evangélica brasileira. E ele disse, de uma palestra ou um livro, sei lá, que ele leu de alguém, que abriu os olhos dele, e ele vai para Hebreus capítulo 12, e ele disse, quando a igreja se reúne no culto, a igreja passa a existir em dois planos. Ela está nesse plano aqui agora, mas nós estamos também no mundo espiritual, junto com aqueles que são as primícias. Nós estamos dando culto junto com os anjos e com aqueles que vieram à fé antes de cada um de nós. Jesus disse, o que dá sentido ao meu futuro é fazer a obra de Deus. Eu não estou aqui para casar, eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Eu não estou aqui para ter filhos, eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Eu não estou aqui para comprar carro, para construir casa, para viajar. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Enquanto eu caso, eu faço a obra de Deus. Enquanto eu tenho filhos, eu faço a obra de Deus. Porque não tem sentido eu ter um filho e não fazer do meu filho um discípulo. Os meus filhos são meus discípulos. E eu me lembro quando eu batizei os meus filhos, e eu pude dizer para eles, eu te batizo como seu pastor na fé, como seu irmão no evangelho, e como seu pai na vida. E os meus filhos estão na fé, porque eu e Simone os discipulamos. Eu só casei com a Simone, e só permaneço casado com ela, e nós já fizemos 40 anos de casado, na semana passada, porque nós estamos andando na mesma fé. Casamento sem fé se desfaz. Pastor, mas eu tenho uma experiência, eu era cristão e casou. Irmãos, me perdoe, mas faltou você se alinhar e ela se alinhar com a palavra de Deus. Alguma coisa não estava de acordo com a palavra, porque a palavra de Deus, ela vincula, a palavra de Deus edifica, a palavra de Deus faz permanecer. Combati o bom combate no meu casamento, terminei a carreira, cheguei a 60 anos de casado, 65, e guardei o amor, o respeito, o carinho. E que saudade eu vou ter dessa mulher, e que saudade eu vou ter desse homem. Por quê? Porque eu andei com Jesus o tempo inteiro. Então não importa o que eu faça da vida, eu estou aqui para fazer a obra de Deus. É o que dá sentido ao meu futuro. O que é que dá sentido ao meu passado? A minha família. O que é que dá sentido ao meu presente? Os meus amigos. O que é que dá sentido ao meu futuro? Fazer a obra de Deus. Dia desse eu fui comprar umas coisas aqui no aquele supermercado que é rápido, para quando falta uma coisinha, né? E aí a menina do caixa se embolou ali com a pessoa que o cartão não passava. E eu fiquei esperando, e começou a demorar. E eu falei, eu tenho duas coisas a fazer. Uma é ficar nervoso, ficar chateado, estou com pressa. E a outra é aproveitar esse tempo e começar a orar no Espírito. Irmãos, eu posso escolher ficar nervoso. Eu posso escolher fechar a cara. Ou eu posso escolher que aquele tempo é tempo para fazer a obra de Deus. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum se perca. E eu comecei a orar pela vida daquela moça. E pela vida da pessoa que estava tendo problema no cartão. E aí aquela pessoa resolveu, e chegou a minha vez. E eu dei um bom dia, um sorriso, e comecei a conversar. E daí a pouco aí entrou um moço e falou, pastor, o senhor está aqui, me deu um abraço. Um motorista de táxi aqui da região. Aí ela falou, o senhor é pastor? Falou, primeiro eu sou servo, depois eu sou pastor. E ela disse, o senhor ora por mim? Irmãos, olha que coisa interessante. Se eu fecho a cara e falo, está demorando. O Senhor trouxe aquele cara para me chamar de pastor, e ela dizia, o senhor é pastor? Ora por mim. Eu falei, me dá seu nome, vou pôr na minha lista de oração. E falei, vou estar orando por você. Irmãos, o que dá sentido para a minha vida não é ganhar dinheiro. Não é criar filho. Isso tudo a gente vai fazendo porque está aqui. O que dá sentido na vida é a gente fazer a obra de Deus, porque quando terminar o meu tempo, tenha eu 70 anos, como eu desejo que seja, se Deus concordar, ou seja com mais, ou com menos, a sua vida ou a minha, nós vamos olhar e dizer, Senhor, combati o bom combate. Joguei esse jogo dentro das regras da palavra.
Eu fiz o que a tua palavra mandou. Quantas vezes eu deixei de fazer o que eu achava que era para eu fazer, para fazer aquilo que o Senhor disse que era para eu fazer. Amei e não amaldiçoei. Servi e não obriguei. Perdi, mas não acusei. Segui o Senhor. Pus os meus pés onde o Senhor tinha tirado os teus. Andei nas tuas pegadas. Chorei, mas senti a tua presença me consolando e enxugando minha lágrima. Clamei, o Senhor me ouviu. Tive fome, o Senhor me sustentou. Tive frio, o Senhor me aqueceu. Envelheci, encaneci, meus cabelos foram ficando brancos, minhas cãs foram ficando brancas. Mas o Senhor me abraçou. E quando eu não tive mais forças para carregar o peso e me encurvei, eu senti a tua mão amorosa me sustentando. E porque eu tive amigos, eles não me esqueceram. E quantos oraram por mim. E quantos vieram e estiveram comigo a cada momento. E a minha família é uma bênção. Porque eu orei, eu plantei sementes e todas elas brotaram. Aleluia! A minha família está no altar do Senhor. Porque eu plantei as sementes e reguei com as minhas lágrimas. E eu as visitei com as minhas orações, e o Senhor é fiel, e o Senhor fez com que elas brotassem. E hoje minha irmã é convertida, meu pai foi convertido, minha mãe foi convertida, meus filhos são uma bênção, e andam no caminho do Senhor, porque o Senhor me ensinou. E aí eu posso dizer, Senhor, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Amém, irmãos? Glória a Deus, nós servimos a um Deus vivo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?